Responsabilidade do prestador de serviços públicos. A responsabilidade do prestador de serviços públicos é um tema central no direito administrativo, especialmente no que se refere à proteção dos direitos dos usuários e à garantia da qualidade na prestação dos serviços. A característica mais importante dessa responsabilidade é que ela é objetiva, o que significa que o prestador é responsabilizado independentemente de culpa ou dolo. Essa responsabilidade abrange todos os prestadores de serviços públicos, incluindo o Estado, entidades da administração indireta, concessionários e permissionários. A ideia central é que, ao prestar um serviço público, há um dever inerente de garantir que esse serviço não cause danos aos usuários ou a terceiros. A responsabilidade objetiva reflete uma preocupação com a proteção dos direitos dos cidadãos, garantindo que eles possam exigir reparação por danos que possam sofrer em decorrência de falhas na prestação de serviços públicos. Por exemplo, se um usuário de um serviço de transporte público sofre um acidente devido à má manutenção dos veículos, a empresa responsável pelo serviço deve responder por esse dano, independentemente de ter agido de forma culposa ou negligente. Essa abordagem objetiva busca oferecer maior segurança aos usuários, que não precisam provar a culpa do prestador para receber indenização. Outro aspecto relevante é que a responsabilidade do prestador é ampliada para abranger não apenas os danos causados diretamente aos usuários, mas também aqueles que possam ser ocasionados a terceiros. Isso significa que, se uma empresa concessionária de água, por exemplo, causar um vazamento que danifique a propriedade de um terceiro, essa empresa também será responsabilizada por esse dano. Essa extensão da responsabilidade é fundamental para assegurar que os prestadores de serviços públicos mantenham altos padrões de qualidade e segurança, já que sua atuação pode impactar não apenas os usuários diretos, mas toda a coletividade. Entretanto, há uma exceção importante em relação a essa regra geral: a responsabilidade por danos causados por omissões. Enquanto a responsabilidade objetiva se aplica a danos causados por ações diretas do prestador, no caso de condutas omissivas, a responsabilidade é subjetiva. Isso significa que, para que o prestador seja responsabilizado, será necessário demonstrar que houve culpa ou negligência na omissão de uma ação que deveria ter sido realizada. Por exemplo, se um prestador de serviços de saúde falha em agir de acordo com os protocolos estabelecidos em um atendimento, resultando em danos ao paciente, a análise da responsabilidade levará em conta a conduta desse prestador. A distinção entre responsabilidade objetiva e subjetiva é crucial para entender como os prestadores de serviços públicos podem ser responsabilizados. Em muitos casos, essa diferenciação pode ter impactos significativos na forma como as indenizações são pleiteadas e nos critérios que os tribunais aplicam ao julgar esses casos. A responsabilidade objetiva, ao dispensar a necessidade de prova de culpa, facilita o acesso dos usuários à justiça, enquanto a responsabilidade subjetiva requer uma análise mais aprofundada do comportamento do prestador. O sistema de responsabilidade objetiva está em linha com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, previstos na Constituição Federal de 1988. Isso reforça a ideia de que o Estado e os prestadores de serviços públicos têm o dever de assegurar condições adequadas para a prestação de serviços que afetam a vida e a segurança dos cidadãos. Assim, a responsabilidade do prestador de serviços públicos não é apenas uma questão legal, mas também uma questão moral e ética, já que esses serviços são essenciais para a qualidade de vida da população. Além disso, a responsabilidade dos prestadores de serviços públicos está intrinsecamente ligada ao conceito de controle e fiscalização. É fundamental que haja mecanismos que garantam que os serviços sejam prestados de acordo com os padrões estabelecidos. Isso inclui não apenas a supervisão por parte do Estado, mas também a participação ativa da sociedade civil na fiscalização dos serviços prestados. A transparência e o controle social são instrumentos essenciais para assegurar que a responsabilidade dos prestadores de serviços seja efetiva e que os direitos dos usuários sejam respeitados. Um exemplo prático da aplicação da responsabilidade objetiva pode ser observado em situações de interrupção no fornecimento de serviços essenciais, como água e energia. Se uma empresa concessionária interrompe o fornecimento sem aviso prévio ou justificativa adequada, e isso resulta em danos aos usuários, a empresa pode ser responsabilizada por tais danos, independentemente de ter agido de forma intencional ou negligente.
Esse exemplo ilustra como a responsabilidade objetiva visa proteger os interesses dos usuários, garantindo que eles não sejam prejudicados por falhas na prestação dos serviços. Adicionalmente, a responsabilidade dos prestadores de serviços públicos pode ser vista em casos de poluição ou danos ao meio ambiente. Se uma empresa responsável pelo saneamento básico não realiza adequadamente seu trabalho e isso resulta em contaminação de corpos d'água, a empresa pode ser responsabilizada por danos ambientais, refletindo a ideia de que a prestação de serviços públicos deve respeitar também o meio ambiente e a qualidade de vida das comunidades afetadas. Os tribunais têm desempenhado um papel fundamental na interpretação e aplicação das normas relacionadas à responsabilidade dos prestadores de serviços públicos. As decisões judiciais muitas vezes servem de precedentes para casos futuros, ajudando a estabelecer normas que protegem os usuários e garantem a qualidade dos serviços prestados. Assim, a jurisprudência pode contribuir para a evolução do entendimento sobre a responsabilidade dos prestadores e suas implicações práticas. Além disso, a formação e a capacitação dos prestadores de serviços públicos são aspectos essenciais para a redução de riscos de danos aos usuários e a terceiros. Investir na capacitação e no treinamento contínuo dos profissionais envolvidos na prestação de serviços públicos pode ajudar a minimizar erros e omissões, promovendo uma cultura de responsabilidade e qualidade no atendimento. Em conclusão, a responsabilidade do prestador de serviços públicos é um componente vital do sistema de proteção ao cidadão e da regulação dos serviços essenciais. A responsabilidade objetiva, em particular, garante que os usuários possam buscar reparação por danos sem a necessidade de comprovar a culpa, refletindo a importância de um serviço público que respeite e proteja os direitos da população. Por outro lado, a responsabilidade subjetiva em casos de omissão ressalta a necessidade de um padrão elevado de conduta por parte dos prestadores. Essa dinâmica entre os diferentes tipos de responsabilidade, a fiscalização adequada e a participação da sociedade civil contribui para a construção de um sistema mais justo e eficaz na prestação de serviços públicos, essencial para a promoção do bem-estar e da dignidade da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!